Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre as últimas etapas para tratamento de lodos, que é o condicionamento e desaguamento. O condicionamento do lodo aqui é uma etapa antes do desaguamento, né? Que consiste então de fazer a adição de alguns produtos químicos, pode ser inorgânicos ou orgânicos, né? Ou até tratamento térmicos, né? E aí a ideia aí é você facilitar a remoção de água na etapa de desaguamento. Então você adicionar produtos que do tamanho da distribuição das partículas ou a distribuição também das cargas superficiais e a interação entre as partículas, facilitando então a expulsão da água, né? Então aumentar o tamanho das partículas, então seja usando coagulantes ou floculantes. Você pode estar fazendo uso de polímeros orgânicos, né? Então aí tem como características um pouco mais limpo, reduzido manutenções e problemas operacionais, né? Porém, os polímeros orgânicos vão ter pouco valor calorífico no lodo desaguado, né? Se ele for utilizado para incineração. E aí você também, como outras alternativas, você vai ter os químicos orgânicos, por exemplo, cloreto férrico, óxido de cálcio, né? Em relação ao desaguamento, né, a gente vai ter então um teor sólidos na faixa de 15% a 90%, né? Na verdade é bem difícil, chegar aos 90% no caso de calor, né? Mas ademais a esses que as tecnologias penam bastante para conseguir manter a água, né? E a finalidade aqui é estar reduzindo aqui a presença de água, que aí isso vai reduzir os custos de transporte, a facilidade também para manusear o lodo, né? Já que não vai estar em um formato aqui mais sólido, né? Você também reduz o custo também de disposição final, já que o volume e peso da água vai interferir também nesse. Também você aumenta a capacidade térmica do lodo, já que você tira a água lá, né? E aí você tem menos água, então vai ter que ser evaporada. E a água não tem calorífico. Isso que eu tinha falado. E você também reduz a produção de lixiviado também dos áreas. Então aqui os métodos, né? Agora, vídeo, né? Então os leitos, centrífugas, filtro de prensa, esteira, lagoa de lodo e secagem térmica. Então aqui os leitos de secagem, como vocês são aqui leitos, você lança lá o lodo e aí ele vai ter uma base drenante, né? E aí você deixa aí a base de insolação, que é importante que você tenha um local com bastante insolação. A precipitação, né? Pelo menos se for com essa configuração que vocês estão vendo aqui. E aí a concentração no final pode chegar até uns 30%. Você tem um custo de investimento baixo, né? Vantagem disso aqui, né? Só que você precisa ter terreno, né? Tem menos necessidade de supervisão para a operação de secagem, consome pouca energia, consome poucos produtos necessários, ainda se for necessário utilizado, né? Tem menos sensibilidade à variação de características do lodo e consegue uma boa concentração de sólidos finais, né? Vantagens, né? Como falei, né? Você vai precisar de grandes áreas, você depende das condições climáticas, vai ser adequado somente para lodos estabilizados. Se for lodo não estabilizado, você vai ter problemas por causa de maus odores, né? E a questão de aí, né, dele ser mais vantajoso vai ser sensível também ao custo de tarifas de energia elétrica de cada região, né? Se tiver um custo menor, há outras alternativas que podem ser mais interessantes aí, caso a energia elétrica tenha um custo bem menor. Alternativamente, né, tem aqui vale mencionar aqui, umas características, algumas tecnologias aí, meio caso aqui, né, desse leito de secagem em ambiente mais protegido, né? São que as questões de clima, ainda depende da insolação, mas pelo menos você não tem problema com isso. E aqui é uma tecnologia aqui de geotêxtil, né? É uma membrana aí, de bags, né? Todo, que vai fazer uso de um drenante aqui, né?
Na verdade, o cabo está encaixado aqui, mas é porque ele tem uma base para estar recebendo aqui. Mas assim, mas é para mencionar, né? Dando sequência aqui, a gente vai ter as centrífugas, né? Essas aí bastante frequência nas DETs, né? São equipamentos mecânicos aí que você vai estar injetando aqui o lodo, né? Ele tem essa rosca aqui, você vai aplicar força centrífuga e aí, enfim, você tem a concentração do material sólido e a retirada do líquido, então, para a parte aqui. Pode ter então a injeção de flutuantes, né? E aí, então na remoção. E aqui é bastante frequência a adição de floculantes para auxiliar no desaguamento. Então aqui os valores de referência, né? Então quanto a gente tem aqui na entrada e os valores finais aqui, né? Mas vocês vão ver que 50 é bem difícil para falar a verdade, né? Mas vocês vão ver que é 35, 25, 40, 40 bem mais, sim, né? Que a gente vai estar vendo aqui 25, 25% aí. A porcentagem de teor de sólidos no final. Vantagens aqui, né? Tem uma aparência de limpeza, poucos problemas de odor, partida e paradas rápidas, a instalação fácil, usa uma torta de uso relativamente seco e uma baixa relação entre custo e capacidade, por isso que a gente vê bastante nas ETs. Problema, né, que tem um desgaste bem potencial de partes móveis e problema de manutenção, então é frequente também você ver que as centrífugas estão em manutenção, ETs, requer a remoção de detritos e a necessidade de trituração do lodo, a manutenção requer mão de obra especializada e uma clarificação deficiente, né? E também você não consegue observar então a região do desaguamento para otimizar ou ajustar o desempenho do processo. Aí a gente dando sequência, você tem um filtro esteira, né? O filtro esteira é esse equipamento aqui, né? Você internamente injeta lá o lodo e aí depois você vai pressionando aqui dentro dessas placas. Consegue atingir um teor de sólidos secos aqui bem elevado, né? Dependendo aqui do ciclo, né? Então, aqui uma outra coisa importante, né? Que nesse caso aqui, esse equipamento ele vai funcionar por bateladas, né? A centrífuga ela vai sendo alimentada continuamente. Com os leitos de secagem, né? Eles vão meio que nenhum pode dizer que mas você vai preenchendo lá o leito e depois fecha cada leito, você deixa aí secando, né? Agora aqui o filtro prensa ele vai por ciclos, né? Então tem os ciclos de enchimento ali do equipamento, né? Você tem uma boa concentração de sólidos aqui, né? Que são vantagens. Baixa concentração de sólidos no filtrado, né? Então tem uma clarificação boa, a operação é simples, tem uma boa captura de sólidos. Mas que ele vai operar em batelada, então você vai ter que ter um tanque ali que vai segurar lá enquanto está sendo gerado. Tem um custo elevado desse equipamento, tem o custo de operação também dele, você precisa ter um suporte bom ali, tem que ter uma estrutura especial, um suporte especial, mão de obra especializada para manutenção. Se for utilizado, dependendo da dosagem de produtos químicos, vai gerar mais lodo, né? E o tecido filtrante que utiliza ali naquele equipamento também tem uma dada vida útil. Também tem um operacional também, de novo, né? Relacionado com esse operacional grande, elevado. Né? Bom, aí a gente dando sequência, a gente vai ter o filtro esteiro. Todo vai passando, aqui ele é alimentado continuamente e vai passando aqui nos rolos, né? Para finalmente formar essas placas, né? Todo vai chegando aqui a 24, 18, 25, 28%, dependendo do que tem. Tem aqui como vantagens baixo consumo de energia, custos de investimento operacionais relativamente baixos, menor complexidade mecânica e fácil manutenção. Os equipamentos aí podem produzir lodos com baixo teor de umidade. Se tiver que interromper é fácil, né? Ou interromper a operação. Mas aí, né?
tem uma capacidade hidráulica limitada, forma aquelas placas de lodo, então depois você tem que dar uma triturada, né? Dependendo de como é que do que você for fazer com esse lodo. Ele é sensível às características também do lodo alimentado e tem uma baixa durabilidade também da esteira, né? Que é um meio filtrante. Tecido. Bom, aí depois a gente vai ter a lagoa de lodo. Bota aqui, mas a lagoa de lodo é uma lagoa de lodo. Você tem aqui o baixo consumo de energia, vai precisar de produtos químicos. Você consegue estabilizar também até a matéria orgânica, né? Na medida que tiver. Tem o menor custo de investimento se você tiver disponibilidade de terreno. Também não vai requerer mão de obra especializada para o funcionamento. Mas, né, o lodo não é tão simples, né? Você pode ter problemas com odores e vetores. Você tem um risco de contaminar águas subterrâneas, né? Precisa de área, né? Você tem um problema estético em si também, né? E se você tiver, né, muita precipitação, lógico que vocês vão ter problemas também. E aqui, o último, né? A secagem térmica. Então, vocês conseguem chegar aqui. Bom, vocês vão aplicar aqui. O que é importante aqui, né? O material que chega lá, ainda ele tem que estar com uma concentração elevada de sólidos, né? Para ter um bom resultado. Então, ele vai ter que ter uma faixa de 15 a 30% de sólidos. Ou seja, você tem que passar por um desaguamento para chegar na secagem térmica, né? Aí é remoção de água. Então, se for lodos para incineração, para incineração, então a concentração de sólidos aí final vai ser na faixa de 30 a 35%, né? Lodos aí para aterros sanitários aí, então concentração final lá de uns 65%. Sólidos para uso agrícola, né? A concentração final vai ser de 90% de teor de sólidos. Então, dependendo da aplicação que você tiver, né, você vai ter os valores aí, teor de sólidos final obtidos aí para secagem térmica, né? Falei, se for para incineração, tem esse 35%, para aterro sanitário 65%, se for utilizar como fertilizante agrícola, mais que 90%. Vantagens aqui que a gente consegue remover bastante o volume de lodo, né? Aí isso vai reduzir transporte, armazenamento. É um produto estável, mais fácil de manusear, mais fácil de armazenar, mais fácil de transportar, né? Vai estar praticamente livre de patógenos. Você mantém aqui as propriedades fertilizantes do sólido. Você vai precisar também de equipamentos especiais para aplicar no solo. Também, né, o lodo acaba ficando adequado, enfim, vocês viram para incineração, aplicação no solo, né? Esse material também ele pode ser também armazenado em sacas e distribuído como fertilizante. Vai formar, então, fica lá em pequenos fragmentos, né? Vantagem, né, que vai ter que gastar, né, para operar o secador térmico, né? O custo operacional do equipamento é bem maior, né? Também você tem um maior custo de implantação, que você tem que comprar os equipamentos. Então, aqui as referências, né? Recomendo que a leitura aqui, tem os livros, tem o artigo da revista TAI, também eu vou deixar o link ali lá no ambiente. Bem, é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.